Turma, página 58. Veremos hoje a lição número 13 e número 14. São pequenas e então dá para fazer aí nos seus caderninhos, bem legalzinho, porque o tio também, o professor vai explicar agora. Turma, lição 13 fala sobre características da matéria, não é isso? Então vamos lá para o eu observo. No eu observo temos aquelas perguntinhas que serão respondidas ao decorrer da aula. Diz assim: observe essas imagens, né? A turma abaixo temos algodão, uma bola de aço, acredito eu, um ralador e uma bola de ar, né? Tipo, aquelas bolas que a gente enche, que a gente fica até cansado, né? Eu fico cansado. Então, observando o que esses materiais têm em comum. Então, vocês irão ver, né, no decorrer da aula o que eles têm em comum. Turma, segunda pergunta: observe a sua casa, por exemplo. Aqui está falando aula, né? Mas sala de aula. Mas aí vocês podem ver na sua casa quais os objetos que são mais pesados. Na minha, ó, é uma madeira bem pesada aqui, uma mesa gigante. Quais objetos são pesados e quais são os leves? A minha garrafa é leve, minha garrafa de água. Terceira pergunta: quais objetos na sua sala são asperosos? Asperosos é quando você passa a mão e aí você sente que ali dá uma travada, entende? Não passa liso. Então isso é asperoso. E quais são os lisos? Liso é quando você passa a mãozinha assim, ó, chega, vai escorregando. Então, quais objetos têm um cheiro bom? Pimenta do reino tem um cheirinho meio que dá até espirro, né? E quais objetos têm cheiro ruim? Então, vamos lá. Turma, eu aprendo observando a matéria, ok? Então vamos lá. Tudo que existe, tudo que existe no planeta Terra é feito de matéria. Cada tipo de matéria apresenta características diferentes, que variam de acordo com as substâncias que a formam. Lembram que na última aula vimos o que é substância? Qualquer coisa, vai lá na lição anterior e veja. E substâncias que a formam. Por exemplo, plásticos, madeira, vidro, argila, água e ferro são tipos de matérias, ok? Cada uma é formada por diferentes substâncias. Já vimos também. Olhe os objetos à sua volta e identifique de que materiais são feitos. Turma, eu olhando na minha casa, por exemplo, aqui na minha frente tem minha garrafa de água. Vocês lembram da minha garrafa de água? Ela é de plástico, né? Turma, tem alguns materiais de metal também. Posso ver também o que? Uma mesa, tenho duas, tem uma de plástico e também tem uma de madeira. E é isso, turma. Observe na sua casa e comece a ver de qual material ele é feito. Turma, características da matéria, página 59, ok? Quando observamos uma cadeira de madeira e uma mesa de plástico, já sabemos que elas são diferentes, não é isso? Mas quais características nos permitem concluir isso? Então, vamos responder. Primeiro, observe a imagem. Então, vamos pensar na matéria da qual cada uma é feita, ok? Madeira e plástico, não é isso? Então, podemos pensar na forma dos objetos. A mesa ela é quadrada ou ela é redonda? Os comprimentos uns dos outros. A textura. A textura também pode ser observada, se é liso ou áspero, escorregadio ou não. Podemos ver também a cor. Observe a cor da mesa e a da madeira, da cadeira. Então, a cor, turma, é outra forma de diferenciar, assim como o cheiro e o som que faz ao bater em outro. Turma, então, existem duas características muito importantes para diferenciar os materiais, que são a massa e o volume. Tá bom? Então observe que essas palavras, quando são bem importantes, elas estão até em vermelho, ok? Então, continuando a leitura. Você pode pensar na massa como sendo a quantidade de matéria que existe no objeto, ok? Bem devagarzinho. Vamos de novo. Você pode pensar na massa como sendo a quantidade de material que existe no objeto. Essa quantidade é medida em gramas, quilogramas ou toneladas. Por exemplo,
Um lápis tem menos massa que uma mesa de madeira, não é isso? Então, observe a imagem. Quem tem mais massa, ok? Quem tem mais matéria? Então, a mesa, né? Bem maior, bem mais pesada. Então, turma, como sabemos disso? Ora, a mesa é mais pesada que o lápis. Ó, o ponto de exclamação. Por isso, devemos concluir que a mesa tem maior quantidade de massa que o lápis. O volume de um objeto corresponde ao seu tamanho. Quanto maior o volume de um objeto, mais espaço ele ocupa. Ok? Então, olhem, por exemplo, a mesa e o lápis. Turma, página 60, ok? Vamos agora apenas responder a questão B, número 1 e número 2, ok? Tá bom? Diz assim a letra B, entendendo o texto. Quais os critérios podem ser usados para diferenciar uma janela de madeira de uma janela de ferro? Então, vocês observarão, né? O que tem de características diferentes? Vocês podem estar indo lá na página 59 e observando alguns critérios, por exemplo, a cor, a textura e aí entre outros, ok, turma? Turma, número 2, dê exemplos de objetos que existem em uma cozinha e diga de que material eles são feitos, ok, turma? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir na cozinha de vocês e observar. Pô, professor, tem uma mesa, de madeira, tem um fogão de aço. E aí vocês irão ver, observar, tem um liquidificador, tem uma colher de ferro, por exemplo, e aí vocês escreverão no caderno de vocês. Turma, agora vamos para a lição 14, né? Como já vimos anteriormente, é bem facilzinho, né? A questão da matéria. E agora iremos ver os estados da matéria. Então, é bom que vocês, sabendo o que é a matéria, que é tudo, né, que existe, vocês irão observar agora essa próxima atividade, como ela é complementar. Turma, então vamos agora lá para a página 62, né? Continuando, eu observo algumas perguntas. Qual é a diferença entre o gelo e a água? Como surgem as nuvens no céu? Se você derreter uma barra de chocolate, ela continuará sendo chocolate, turma? Quando você sopra um balão, ele fica cheio de quê? Eita, olha as perguntas que legais. Turma, então, vamos lá. Eu aprendo os 3 estados físicos, ok? Então, quantos estados temos? 3. Então, vamos lá, fazer a leitura. Você percebeu quantos tipos diferentes de matéria existem? Pois é, existem muitas, né? A matéria é formada por moléculas e as moléculas são formadas por átomos. Todos esses já vimos nas lições anteriores, certo? Então, a matéria pode existir de 3 formas que chamamos de estados físicos. Não esqueçam, quantos, né? 3 estados físicos da matéria, que é sólido, líquido e ou gasoso. Na natureza, podemos perceber a água nesses 3 estados: líquido nos rios e oceanos, sólidos nas geladeiras e gasoso no ar, ok? Olha que legal. Olha aí, turma, o porquê devemos ler com atenção, ok? Então vamos lá. As mudanças de estado, ok? Então observem que na figura ao lado existe um homem levando algo ao congelador. Eu já sei o que é. Vocês já sabem também? Então vamos lá. Vou fazer uma alteração no texto aqui, tá? Que está errado e aí a gente vai corrigir agora. Então, leitura. Quando colocamos água na forma líquida, onde é gelo, é líquida, tá? E levamos ao congelador, a água passa do estado líquido para o estado sólido, transformando-se no que chamamos de gelo. Se deixarmos uma pedra de gelo fora da geladeira, o que acontecerá com ela? Ela voltará ao estado líquido, não é isso, turma? Vocês já viram o gelo derretendo? Pois é, eu já. Então, a mudança de estado físico da matéria, de líquido para o sólido, é chamada de quê? Solidificação. Observem esses nomes porque será algo da nossa
do nosso exercício. Então, a mudança de estado físico da matéria de líquido para sólido se chama solidificação. A mudança contrária, ou seja, do estado sólido para o líquido, é chamado de fusão. Então, observe agora nessa imagem da panela abaixo, ok, turma? Então, o que diz lá? Quando colocamos água no estado líquido para esquentar em uma frigideira, ela começa a ferver e sair um vaporzinho. Se deixarmos a água no fogo por tempo suficiente, ela desaparecerá completamente. A água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Mudança de estado físico que se chama, vaporização. Turma, página 64, continuando ainda com os estados físicos da matéria. Diz assim o que? Se você colocar uma tampa sobre a frigideira, você perceberá que são formadas pequenas gotas de água nela, não é isso? Quantos de vocês já viram isso acontecer? Nesse processo, a água no estado gasoso, o vaporzinho, esfria quando encontra a tampa e passa novamente para o estado líquido, que é o que? As gotinhas, não é isso, turma? Então, na natureza também acontece assim. A água dos rios e oceanos é aquecida pelo sol e evapora, que é o que? Vaporização, formando as nuvens. Lá ela se esfria e cai em forma de chuva, não é isso, turma? Então, que é o que? Condensação. Voltando para os rios e oceanos. Quando a temperatura fica muito baixa, a água congela, não é isso? É a solidificação, formando o gelo que podemos ver nas montanhas de alguns países. Quando a temperatura aumenta, parte do gelo derrete, que é a fusão, voltando em forma de água líquida para os rios e oceanos. Turma, vamos consolidar essa aprendizagem? Então vamos lá, vocês irão responder apenas a letra A. Explique os conceitos a seguir. Você pode utilizar palavras, exemplos ou outros conceitos que vocês acharem na internet. Estados físicos da matéria. Escreve no caderno, responde. Aí depois, vamos lá para a solidificação. Escreve no caderno, responde o que é solidificação. Depois, fusão. Depois, vaporização. E por último, condensação apenas. Observem lá na página 65 ainda que existe o eu concluo. Algumas das respostas ainda estão lá, outras estão nas páginas anteriores, tá bom, turma? É só observar com cuidado, vendo sempre o que? As palavrinhas vermelhas, que já são as próprias dicas para vocês.